A democracia brasileira está organizada em 3 instâncias independentes, mas que se complementam. São elas o poder legislativo, que cria e altera as leis do país, o poder executivo, que administra o Estado, e o poder judiciário, que assegura que as leis sejam cumpridas e os direitos constitucionais sejam respeitados. No Brasil, o órgão máximo que representa o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal. E assim como em nosso país, os outros países da América Latina também possuem uma corte responsável por interpretar suas constituições. Mas, justamente por ser uma interpretação, alguns entendimentos sobre os direitos podem acabar mudando ao decorrer do tempo. Um exemplo disso é a adequação de nome e de gênero nos documentos, muito comum para pessoas trans e travestis, mas que não era assegurado pela Justiça até alguns anos atrás. Hoje, muitos tribunais já entendem esse como um direito constitucional, que deve ser respeitado e garantido. Mas e você? O que sabe sobre esse assunto? Acha que todas as pessoas são tratadas de forma igual pela Justiça? Eu acompanho pelo noticiário, no caso. Ouvi falar e muito, até porque eu trabalho aqui na Praça da Alfândega e aqui a gente ouve de cada pessoa e a gente sabe que há essa discriminação, eles são muito discriminados. Eu sei que tem algumas polêmicas até com um deputado nesses tempos, mas eu não sei assim muito sobre esse assunto. Eu acompanho nas mídias, tenho algumas opiniões sobre isso, acho que desde a sociedade, da nossa convivência, as coisas já não são iguais. E aos olhos da justiça a gente sabe que também não. Se essas pessoas são tratadas de forma diferente, eu não tenho essa informação. Eu acredito que o Brasil ainda esteja muito atrasado nessa questão de não só incluir, mas também de respeitar a dignidade e o direito das pessoas trans e travestis de se portarem como desejarem, né? Enfim. Eu acho que cada um tem que viver de acordo com o seu gênero, quanto coisa, mas eu acredito que o nosso país é o campeão de mortes de pessoas trans, né? Eu não estou vendo grande avanço. Por mais que as pessoas se esforcem tudo, não estão ganhando o respeito nem o que realmente merece esse cara. Eu acho que a partir do momento que é uma escolha da pessoa, que tu tenha a tua liberdade de escolha, a justiça deveria aceitar. Na justiça eu acompanho alguns casos, algumas lutas de algumas pessoas. Tenho algumas amigas que conseguiram, depois de algum tempo, inclusive são professoras universitárias hoje, conseguem usar o nome social. É igualdade, eu acho que todos têm que ser tratados de uma forma igual. Porque são pessoas como todas as pessoas, né? A Constituição diz que aos olhos da justiça todos devem ser tratados da mesma forma. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com Alice Rezadori, que é doutora em Direito pela URGS. Em sua tese de doutorado, ela pesquisou como os tribunais constitucionais da América Latina produzem discursos sobre as travestis, garantindo ou não direitos a essas pessoas. Em 2022, seu trabalho recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses. Confira! Alice, queria te agradecer por estar participando aqui do Pesquisa em Pauta para a URGS TV. E eu já vou começar te perguntando um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica, né? Como é que foi a tua trajetória e o que te levou a pesquisar especificamente esse tema? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, pela URGS ter disponibilizado esse espaço para eu falar um pouco da minha pesquisa. E é um tema que me motiva há muitos anos, assim, né? Eu tive interesse em pesquisar sobre travestis a partir da minha atuação como advogada. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar como advogada voluntária de 2 organizações da sociedade civil aqui em Porto Alegre, uma delas ligada justamente aos direitos de travestis e pessoas trans. E ali, quando a gente ajuizava as ações, várias questões vinham emergindo, assim, várias inquietações surgiam, porque para a gente conseguir garantir direitos de travestis, a gente muitas vezes tinha que dizer para o judiciário o que o judiciário queria ouvir. Então, muitas vezes a gente tinha que tratar as pessoas trans, as travestis, como pessoas patologizadas, que tinham algum laudo que fizesse com que o judiciário, então, aceitasse alterar os registros civis ou conceder algum direito. E por conta dessa necessidade de dizer o que o direito queria ouvir, eu comecei a ficar com essas inquietações e resolvi me dedicar a pesquisar elas no âmbito acadêmico. Então, eu fiz um mestrado em Direitos Humanos
e no meu mestrado eu já pesquisei como os tribunais do Brasil lidavam com direitos das travestis, com demandas levadas a eles por travestis. E nesse momento eu identifiquei que a autodeclaração de gênero seria uma medida possível para garantir direitos antidiscriminatórios a travestis. Mas mesmo assim as inquietações seguiam, né? E eu então vim aqui para a URGS fazer o doutorado em Direito, no PPG de Direito, e comecei a pensar em como as cortes da América Latina se comportavam frente a demandas levadas por travestis, porque as travestis elas são figuras originariamente latino-americanas, né? Então eu tinha interesse de ver como os outros tribunais também se comportavam. Perfeito, Alice. E para começar, então, a entrar um pouquinho na tua tese, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a metodologia da pesquisa, né? Você pesquisou sobre as decisões das cortes constitucionais da América Latina, mais ou menos num período de 30 anos, né? Como é que foram esses recortes que tu fez nessa tua pesquisa? Então, como na minha pesquisa do mestrado eu encontrei pouquíssimas decisões quando eu procurava por travesti nos sites dos tribunais, eu tinha uma ideia de que nas cortes da América Latina ia ser mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente faz uma pesquisa de jurisprudência, de decisões judiciais nos sites das cortes constitucionais, tem ali um campo de pesquisa e aí se tu escreve travesti vai aparecer então todas as decisões que estão indexadas com esse termo. Eu imaginava que eu ia encontrar pouquíssimas decisões. Então eu tinha feito uma organização assim da metodologia de pensar de recorte temporal, o período de redemocratização dos países da América Latina. Então peguei a Colômbia, que foi nos anos 90, né, foi o último país a se redemocratizar, peguei como marco inicial e fiz o recorte final 2019, que quando eu encerrei a pesquisa empírica. E eu imaginava, então, inicialmente, de escrever no site da corte travesti, que encontraria poucas decisões, e por conta disso eu fiz um outro movimento, que era procurar artigos científicos, notícias de jornais, revistas, enfim, que tivessem repercussões de algumas ações, algumas decisões sobre travestis, e entrar em contato com organizações da sociedade civil de cada país que pudessem me indicar decisões emblemáticas sobre o tema. Quando eu fui, de fato, realizar a pesquisa empírica, eu me deparei com muitas decisões, né, do site das cortes. Então, diferente do que a gente imaginava, do que eu e minha orientadora tínhamos ideia, a gente encontrou várias decisões. Então, esse segundo caminho foi um caminho complementar, né? Eu continuei procurando artigos, decisões, notícias que trouxessem decisões e falei com algumas organizações da sociedade civil, mas fui entendendo ao longo do processo que esse era um caminho mais para complementar mesmo as decisões que eu já estava conseguindo encontrar na pesquisa jurisprudencial. Como recorte de espaço, né, eu procurei em todos os países da América Latina. Então foi uma pesquisa bastante demorada e braçal assim de se fazer, né? Porque afinal são várias cortes, vários países. Li muitos artigos sobre o tema também para encontrar outras decisões. E eu cheguei então a 50 decisões que tratam de direitos de travestis na América Latina. E aí assim, olhar para essas 50 decisões é também um grande desafio, né? Porque a gente pode olhar para elas a partir de várias formas. E conforme o olhar que a gente dá para a decisão, a gente vai encontrar coisas diferentes, né? Então, como na minha pesquisa o objetivo era compreender quais são os discursos que constituem essas decisões, eu fiz uma análise discursiva dessas 50 decisões. Como que eu fiz isso, né? Eu li uma a uma das 50 decisões e comecei a olhar uma em relação às outras, buscando continuidades entre as decisões e descontinuidades, que me permitissem, as continuidades me permitiriam agrupar as decisões em grupos, né, em algumas formações discursivas, e as descontinuidades me fariam diferenciar umas das outras. Então foi um trabalho realmente de muitos meses, né, de dedicação, olhando essas decisões e compreendendo o que ligava e o que distanciava umas das outras.
Ótimo. Você falou, né, justamente o objetivo da sua pesquisa era entender esse discurso sobre as travestis nas cortes, e tu comentou agora sobre formações discursivas que tu encontrou, né? Queria que tu explicasse para quem de repente nunca ouviu esse termo, assim, brevemente, o que significa a formação discursiva. Eu já queria que tu falasse sobre a primeira que tu encontrou, que foi a de conservadorismo repressivo. O que significa esse termo? Então, as formações discursivas, assim, de um jeito bem simples, são justamente essas continuidades, essas formas com que as cortes tratam o tema das travestis, né? Quais são os discursos que estão contidos, que produzem essas decisões, e quais são as estratégias que esses discursos utilizam para garantir ou não garantir direitos das travestis, para lidar com esse tema, né? Então, eu encontrei 3 formações discursivas: o conservadorismo repressivo, a inclusão conservadora e o reconhecimento afirmativo. Sobre o conservadorismo repressivo e a inclusão conservadora, eu vou falar um pouco das duas juntas, porque tem coisas que se assemelham. Elas duas são formadas por discursos binários, essencialistas, patologizantes sobre as travestilidades, que consideram essas sujeitas como abjetas, como menos humanas, como sujeitas que merecem correção. O que diferencia uma formação discursiva da outra? É a forma com que elas lidam com o tema, ou seja, o que elas fazem com esse discurso, né? A primeira formação discursiva, né, o conservadorismo repressivo, utiliza esses discursos binários, essencialistas e patologizantes de forma a bloquear direitos para travestis. Já a inclusão conservadora utiliza esses discursos para garantir direitos a travestis, desde que elas se enquadrem nesses mesmos discursos que patologizam elas. Então, como exemplo, assim, né, conservadorismo repressivo tem uma decisão da Colômbia que fala que não tem como alterar o registro civil de uma pessoa travesti, porque o sexo é um elemento objetivo e não tem como fazer essa alteração do registro, a menos que a pessoa altere cirurgicamente o seu sexo. Ou seja, está usando uma perspectiva super essencialista, binária, patologizante, para dizer, olha, tu não tem direitos. Já na inclusão conservadora, tem uma decisão também da Corte da Colômbia do ano seguinte, que diz que é possível alterar o registro. E é possível, então, conferir um nome feminino a uma pessoa do sexo masculino, né? Então, está garantindo direitos, mas ainda assim está chamando a travesti de homem, né? Que não é a forma com que a travesti se identifica. E eu queria só voltar um pouco, porque eu acabei não falando, assim, mas uma coisa importante é que essas formações discursivas, elas não são formações discursivas que eu encontrei na teoria, que eu encontrei em livros. Elas foram formações discursivas que eu encontrei nas decisões que eu estava analisando. Então, eu criei essas categorias a partir da análise do material empírico, né? Eu fiz um movimento inverso do que muitas vezes a gente acaba fazendo, especialmente no campo do direito, né? Que é tentar encaixar o que a gente está vendo em algo que já tem um nome, né? Então, eu fiz esse movimento contrário, de tentar dar um nome para aquilo que eu estava enxergando. E aí, bom, eu falei já das 2 primeiras formações discursivas, e a última, então, que eu encontrei, que é o reconhecimento afirmativo, são decisões que têm uma perspectiva completamente diferente. Elas são baseadas nos estudos de gênero e sexualidade, e elas compreendem que as travestis e que o gênero em geral é performativo, que é uma construção social e que é algo que não tem a ver com o sexo natural, que não está interligado a um sexo biológico, ou que deve ser uma reprodução de um sexo biológico. E por partirem dessa perspectiva, elas reconhecem a liberdade das pessoas travestis e trans de se auto-identificarem, e compreende que o Estado ele não tem a função de determinar como a pessoa é, e sim de reconhecer como a pessoa se compreende. Então, essas decisões acabam reconhecendo os direitos das travestis, né, sem tentar encaixá-las numa categoria normalizada de sujeito binário, cisgênero, heteronormativo. Eu ia justamente te perguntar, né, sobre essas 3 formações, e eu queria também entender, assim,
Você falou que pesquisou 50, né, dentro desse recorte que você fez. Falando um pouquinho, então, desse panorama da América Latina, né, que você pesquisou, como que os países se comportam? Teve algum que, de repente, foi uma surpresa, assim, olha, tem mais repressão, de repente, nesse, ou esse país se mostrou um pouco mais aberto? Como que o Brasil também está nisso? E entre essas 50 que tu pesquisou, assim, elas se equilibraram, mais ou menos, ou teve um reconhecimento mais afirmativo ou mais repressivo? Então, infelizmente, a maioria das decisões são conservadoras, né? Pensando nas duas primeiras categorias. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, a gente tem visto emergir mais decisões de reconhecimento afirmativo, o que eu identifico também na tese que tem relação com uma maior atuação dos movimentos sociais junto às cortes, com uma maior discussão das questões de gênero e sexualidade nas nossas sociedades e também com o posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem a opinião consultiva 24 de 2017, que diz justamente que os estados devem só reconhecer a identidade de gênero e não constituí-la. Então, eu identifico que os estados acabam se utilizando, né, dessa opinião consultiva da Corte Interamericana e trazendo esse entendimento, essa compreensão para as suas decisões também. Não posso afirmar que a gente está num processo evolutivo rumo ao reconhecimento afirmativo, porque há decisões super recentes que são conservadoras também, né? Isso, obviamente, tem relação com a composição da corte, com a própria situação do país num determinado momento, né? Então a gente não superou os discursos conservadores, mas a gente percebe que há agora a possibilidade maior de que discursos afirmativos sejam levados então para as cortes constitucionais. Eu me surpreendi bastante com a Costa Rica. A Costa Rica foi o único país que eu pesquisei que todas as decisões são conservadoras. E isso chamou bastante atenção, assim, né? Nenhuma decisão, de fato, reconhecia direitos a travestis ou a pessoas trans também. Foram as piores decisões que eu li, as mais conservadoras. A Colômbia, por outro lado, surpreende positivamente, né? Porque muitas decisões da Colômbia já são do reconhecimento afirmativo e na Colômbia, sim, a gente percebe uma, entre aspas, evolução da jurisprudência, porque a gente vê como a cada decisão que a Corte colombiana tem sobre esse assunto, ela reprisa, ela reanalisa as decisões que foram proferidas anteriormente, questiona, problematiza, traz novos elementos e avança. Então, é uma corte que é bem interessante de ver a metodologia de decisão deles, né? E no Brasil, a gente felizmente não tem nenhuma decisão conservadora repressiva no STF, muito possivelmente porque também sequer chegavam até o STF decisões quando, né, nesse momento ali dos anos 90, onde tinha mais decisões conservadoras repressivas. Então, as decisões do STF se dividem entre inclusão conservadora e reconhecimento afirmativo, né? E pensando que, de fato, a gente tem decisões bem recentes que são de inclusão conservadora. Por exemplo, a criminalização da homotransfobia, que foi tão comemorada pelos movimentos sociais, ela tem uma questão ali no meio, né? Ela tem uma previsão de que em cultos religiosos é possível se falar homotransfobicamente desde que isso não gere violência, como se fosse possível ser homotransfóbico sem gerar violência. Então há hoje um espaço ainda por essa decisão do STF onde é possível a homotransfobia em cultos religiosos. Então essa decisão, se olhando com uma lupa, ela tem ainda assim, características conservadoras. É bem interessante perceber esses movimentos, né? E a tua tese, ela especificamente olhou, se debruçou para as cortes constitucionais, mas se a gente parar para pensar como que isso se reflete na sociedade, tu consegue imaginar, assim, tirando assim, da parte jurídica, como que as pessoas, de repente, vão entender isso, qual que é esse movimento? Então, eu não sou daquelas pessoas que acham que o direito muda o mundo, né? Eu entendo que o direito, ele está produzido nesse mundo que a gente vive,
mas que ele também produz esse mundo que a gente vive, né? A partir de um discurso jurídico, de uma corte constitucional que vai dar a interpretação final para a nossa Constituição, a gente também está produzindo o que pode ser dito sobre as travestis nesse momento histórico em que a gente está vivendo. Então, eu acredito que essas decisões elas produzem eco na sociedade na medida em que elas estão produzindo o que o direito compreende como o que é possível de conceder direitos a travestis ou o que é uma travesti, né? Então, nesse sentido, me parece que essas decisões mais progressistas, mais de reconhecimento de direitos em geral, elas produzem na sociedade uma compreensão de que, sim, travestis têm direitos, né? A gente precisa reconhecer esses direitos, não se pode discriminar por uma pessoa ser travesti, essa é a compreensão da nossa corte. Para a gente se encaminhar para o final, então, em 2022 a tua tese ela recebeu uma menção honrosa da CAPES, né? Queria entender como é que é a importância de ter esse reconhecimento para ti. Eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Fiquei feliz pessoalmente, claro, porque é um trabalho de muita dedicação, né? Mas eu fiquei especialmente contente porque a CAPES deu a menção honrosa para uma tese que trabalha sobre essa temática, que é uma temática que muitas vezes não é vista sequer como uma temática jurídica, né? Eu ouvi algumas vezes durante o meu percurso do doutorado que essa tese não era jurídica, que eu estava trabalhando com gênero e sexualidade, e com certeza estava trabalhando com gênero e sexualidade, mas querendo saber como o direito se posiciona frente a isso, né? Então, ter esse reconhecimento da CAPES de que é uma tese jurídica, de que é um tema importante para o direito se dedicar a analisar, é algo que me deixa muito feliz, assim. E eu fico feliz também por ter esse reconhecimento justamente num período em que a pauta LGBTQIA+, vinha sendo bastante atacada, né? Então, acho que isso também diz de um posicionamento da CAPES pela pesquisa e por fomentar pesquisas que trabalhem com reconhecimento de direitos também, né? E eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o meu programa de pós-graduação, a minha orientadora, que foi incansável ao meu lado aí durante esse período da pesquisa, e de dizer que essa pesquisa só foi possível de ser feita porque eu fui bolsista CAPES, né, tanto no mestrado como no doutorado, e no doutorado eu tive a possibilidade de ter dedicação exclusiva e, de fato, ficar 4 anos debruçada nesse tema que me encanta tanto. Então, eu sou muito feliz, de fato, por ter conseguido ser uma pesquisadora de dedicação exclusiva nesse último período aí. Ótimo, perfeito, Alice. Queria te agradecer novamente por ter cedido o teu tempo, vindo aqui dar entrevista para o Pesquisa em Pauta e te parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigada.